Olá, chegamos e o que é melhor no horário da noite, aqui na sua rádio exclusiva FM 97,9, das 18h30 às 19h30, estamos no horário da noite, o quarto elemento. Sou Aníbal Teixeira e vou estar com você, ouvinte, junto com mais alguns elementos. Um deles você já conhece. Oi, Fábio. Boa noite, Aníbal. Boa noite, turminha. Olha, programa Quarto Elemento no horário nobre, hein? Pois é, né? Caramba, finalmente forte, voltamos. O filho pródigo voltou. Bom. O que não faz a influência do Regis, né? Hoje, dia 24 de outubro. Pagou o sindicato hoje, Aníbal? Sim, claro. Que bom. Não pode ficar na de plente, hein? Não, eu sinto. Vamos lá. Boa noite, galera. Vamos que vamos. Fábio Sorola na área. Boa noite, Edmir. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado aí por mais esse comparecimento aí. Participem conosco aí na nossa live. Façam as suas perguntas. E o Regis veio hoje, Aníbal? Veio e vai falar. Então vamos lá. O Regis tá meio chateado hoje. Senti ele meio cabeça. Mas não deveria, né? porque ontem foi o dia do aviador. Eu acho que ele comemorou muito. Ficou na bebedeira. Com certeza. Tenho certeza. Não, apesar que na bebedeira, o Regis não é disso, né? Depois como é que ele vai pilotar, né? Mas acho que o problema é esse. Ele não pôde beber. Pode ser por causa disso. Pode ser por causa disso. Tá meio branquinho. Anêmico. 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 Vamos lá, Aníbal. O que tem de bom hoje? O tema de hoje, gente, é qualidade de vida. Conquiste a sua. Todos em discurso de qualidade de vida buscam academias, fazer algum hobby ou até mudar de bairro, cidade ou, por que não, país. Contudo, a qualidade de vida tão aguardada pode estar muito mais em você do que na sua atividade ou atitude, às vezes até drástica. Pare! Acredite! Uma boa noite de sono, uma mudança no seu cardápio ou até mesmo um copo de água que você bebe pode ser seu grande guru. A solução nem está na alopatia e nem na homeopatia. A vocês, hipocondríacos de plantão, preparem-se. Fábio, Verdade, fala um pouco Aníbal. sobre isso. Aliás, é um tema que vem sendo discutido muito nos últimos tempos, né? E podemos dizer que a qualidade de vida é o momento em que o indivíduo encontra o equilíbrio de todas as áreas da sua vida, Aníbal. Que é a harmonia no âmbito financeiro, espiritual, amoroso, profissional e pessoal, né? Nesse momento, os níveis de estresse diminuem e você pode ter uma vida muito mais saudável. Concorda, Edmir? Concordo, Fábio. Alguns programas atrás a gente conversou sobre a indústria 4.0, tá? E o que isso tem a ver com o que vamos falar hoje? Com o advento da automação e da informatização dos processos, essas mudanças praticamente anulam os riscos de acidente de trabalho no chão de fábrica, pois a fabricação começa a acontecer de forma mais organizada, inteligente, sem estresse no trânsito, porque os carros vão andar sozinhos, certo? E entre outras mudanças que vêm por aí, para o futuro, tá? E a tendência é que com essas grandes mudanças haja também uma grande mudança na qualidade de vida das pessoas. O que vocês acham nessa situação? Até mesmo porque vai ter mais tempo, Exatamente, mais tempo, menos estresse, menos trabalho braçal, né? Que a tendência é essa. Mas tá? alguém é estressado que mora aqui em São Paulo? Não. Não, né? Que eu conheça, não. Tá. Então tá. Mas para conversar com a gente sobre esse assunto hoje, temos aqui conosco Sérgio Marques. Ele é terapeuta, acupunturista, especialista em tecnologia japonesa para o bem-estar e consultor de qualidade de vida. Sérgio, diz para nós aqui, o que é ser um consultor de qualidade de vida? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite por estar participando aqui do quadro com vocês, do Quarto Elemento. E antes de responder, eu quero agradecer ao Aníbal, a você que está aqui do meu lado, Edmir, ao Fábio, por estarmos juntos.
Bom, o que faz, na verdade, um consultor de qualidade de vida? Ele orienta as pessoas a ter menos dor. Automaticamente você começa a ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu não acredito que uma pessoa que tem alguma patologia ou que sofra de alguma dor física, ela possa ter uma qualidade de vida, né? E quando a gente fala em saúde, é um negócio bacana porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 1948, alguns anos atrás, ele falava que a pessoa, para ter qualidade de vida, ela tinha que ter saúde. Ou seja, não ter que ter patologia nenhuma. Por quê? Porque em 1948 a pessoa vivia até 56 anos. Então quando ela ia começar a ter problema na vida, automaticamente ela morria. Então, exatamente. Ela não tinha problema, né? Hoje com o Adventure, que nós estamos batendo aí a casa dos 3 números, ou seja, estamos chegando a centenas, né? Hoje nós temos várias pessoas galgando aí seu 100º aniversário, as pessoas acabam automaticamente tendo um desgaste da sua estrutura e isso faz com que ela possa realmente ter um pouco mais de desconforto e com isso perder a sua qualidade de vida. Verdade. Né? Sérgio Marques, seja bem-vindo ao nosso programa. Você é consultor de bem-estar, mas ele poderia ser locutor. E posso te falar que deixa eu te explicar, Sérgio. Na verdade, o programa tem dono. Você cumprimentou a mim, cumprimentou o Edmiro, mas o dono do programa, por favor, porque ele Senhor Regis, desculpe. Por favor. Eu queria, porque com essa locução, com esse tom Ficou de voz intimidado agora, né? de praticamente um locutor sexual, Fábio. Ele tem que cumprimentar o Ele Fábio. poderia fazer aqueles programas Do assim Regis. das 2 da manhã às 5, Isso, né? isso. Ler a cartinha do namorado. Aquele que você liga o som dentro do motel e ele fala boa noite. Isso é uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas que estão lá. Com certeza. Você nunca trabalhou naquele telesexo, não, que as pessoas ligavam, né? não tive oportunidade ainda. Só Mas que vozeirão. Que bom que você ligou. Isso. Eu estava esperando o seu telefonema. Eu estou me aproximando de você. Aí você já corre. Sérgio, Com essa vamos lá, voz você já Sérgio. corre. Sérgio, muito bem-vindo. Tá, qualidade de vida, eu acho que é uma luta eterna, né, do ser humano. Todo Sim. mundo procura algo melhor pra... Fala um pouquinho. Na verdade as pessoas às vezes me perguntam, né, como é que vai tua saúde? Aí eu pergunto qual delas. Por quê? Porque eu entendo hoje, e se a gente for no dicionário do Aurélio, ele vai explicar um pouquinho sobre o que é ter saúde, né? E ele fala que a saúde é uma composição entre o equilíbrio do organismo e do ambiente a qual você trabalha. Opa, então em 1948 ele falava que a qualidade de vida era você não ter nenhuma patologia. Hoje ele já fala, o Aurélio fala que você tem que ter um equilíbrio não só físico, como psíquico e também do ambiente a qual você está. Isso te gera uma qualidade de vida melhor. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente começa a falar um pouquinho sobre as 5 saúdes, né? Quais são as 5 saúdes? É a saúde física, porque ninguém é feliz doente. É a saúde familiar, porque eu não acredito que alguém seja feliz que não tenha um seio familiar saudável. A saúde econômica, que isso nos traz muitos problemas, na verdade, de estresse, e por aí nós vamos falar sobre ansiedade e depressão durante esse período, que são as doenças do século. Vamos falar um pouquinho também da saúde espiritual, porque você tem que ter algo que você creia, que possa, na verdade, nos teus momentos de aflição você se abrigar. E também falar um pouquinho sobre a saúde social, que é de vital importância, que é justamente o que nós estamos praticando aqui agora. Porque ninguém é feliz se não tiver alguém para compartilhar não só suas vitórias, também como suas derrotas. Então eu entendo que essas 5 saúdes, e os orientais dizem que quando você tem um equilíbrio sobre essas 5 saúdes, automaticamente você se torna um ser humano melhor ou um ser humano com mais qualidade de vida. Entendi. Sérgio, você colocou que a questão da longevidade das pessoas, né? Que nós vamos realmente aí nas próximas décadas aí chegar a 100 anos de idade. Isso é um fator que talvez dificulte a qualidade de vida ou isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Na verdade, boa pergunta, Edmir. A gente sabe que o corpo humano é uma máquina, né? Na verdade. Sim. E como toda boa máquina, ao passar do tempo, você tem um desgaste natural e isso faz com que acelere o teu processo, na verdade. E o que é mais importante hoje é que o ser humano ele está muito longe daquilo que ele deveria estar mais perto. Traduzir um pouquinho para você. Você tem animal de estimação? Tem.
Tem. O que você tem? Cachorro? Um cachorro, chama azeitona. Azeitona. Chama Eu azeitona. tenho 2 Yorkshire, a Amora e o Toquinho. E são bem peludos, né? Você pode perceber que os seus animais, de manhã, entre 9 e meio-dia, eles vão procurar o sol. Sim. E uma coisa que é estranha, não só o gato, como o passarinho, quanto o cachorro, ele vai buscar o sol. E, na verdade, ele não gosta de sol. O que ele gosta é da energia solar que tem entre 9 e meio-dia, que é o infravermelho longo. Os animais irracionais sabem disso. Nós que nos julgamos racionais, nós não temos esse conhecimento. Tanto é que os últimos 10 anos nunca foi tanto prescrito pelos médicos vitamina D em cápsula, e uma coisa que você tem gratuitamente no sol. Que você tem entre 9 e meio-dia aqueles raios solares que te trazem a vitamina D e que te trazem a vida. Só para você ter uma ideia, se você pegar uma pessoa depressiva, é simples, pega ela, coloca no sol, 15 minutos depois você acabou com a depressão dela. Não precisa tomar nenhum remédio faixa preta, tá ok? Porque isso faz com que ele retenha uma quantidade maior de vitamina D, e isso traz um estímulo ao seu organismo que faz com que ele saia da sua depressão. Então, veja como é importante o sol hoje para o nosso aspecto humano. Não, Por isso que aumentou o consumo de carro com teto solar, né, Sérgio? Os caras não tem tempo pra nada, meu. Aí abre o tetinho, vai tomando um solzinho. Mas Com certeza. Isso que você colocou, cara, eu vou comprovar para você que isso é um fato. Lá na empresa, tem 2 pessoas na faixa ali de 27, 30 anos, uma mulher e um rapaz, tá? Que eles têm esse problema. A gente estava conversando aí um tempo atrás, eles estão tomando vitamina D exatamente por essa situação. Isso talvez seja, vamos assim, uma carência desse segmento. Que o programador, cara, é aquele cara que quer viver numa toca. Exatamente. Ou seja, dentro de uma sala, dentro de um quarto, janela fechada, que o sol incomoda. E aí, com 30 anos de idade, já tem uma deficiência de vitamina D absurda, cara. E de preferência, às vezes até prefere dormir durante o dia para não, poder eles se são arrastar motivos, né, cara? Eu falo que eles Porque são aí vampiros, pelo menos né? não tem ninguém aí enchendo o saco, telefone tocando, nada. Cara, nessa pegada aí eu também concordo, que realmente às vezes trabalhar à noite é mais tranquilo, mas, cara, eu adoro o sol. Sabe? Quer me ver de bom humor, você acordar de manhã, abrir a janela e ver aquele sol, já ganhou o meu dia. Só para você ter uma ideia, inclusive o Regis até falava comigo aqui no intervalo, É. e ele perguntava por que o delinquente, por que os presidiários tomam sol? As pessoas não se questionam por causa disso. Por quê? Porque se o presidiário não tomar sol, ele vai adoecer mais. Isso vai criar custo maior para o Estado, porque vai ter que arrumar ambulância, escolta, vai ter que tirar ele do presídio, o risco é maior. Então traz os meninos para tomar um solzinho de manhã, e o sol é só na parte da manhã, não na parte da tarde, ok? Então esse solzinho da parte da manhã faz com que evite com que a pessoa fique doente ou fique depressiva. Imagina um cara dentro da cadeia depressivo ou angustiado, ele pode criar um monte de problemas, certo? Com os demais delinquentes. Então ele tomando o solzinho de manhã, ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar com a sua vitamina D bem equilibrada, entendeu? E de alguma maneira trazendo uma qualidade de vida melhor para eles que estão ali dentro, presos. Então é uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? mas é uma grande realidade. Ô Edmir, então quando o sol bate na janela do seu quarto, você fica feliz. Exatamente. Ele adora o sol. Ele adora. Eu não O sei. sol não é um segurança que faz... Não. É que não. ele gosta da marquinha que fica no fio dental. Tá, ele sobe pra laje e fica tomando sol na laje. Esse era o Com assunto do próximo azeitona. programa. Com azeitona. Você e o azeitoninha. Exatamente. Por isso que o senhor tá com esse bronze aí, todo bonitão. Exatamente. Tá, não precisa mostrar a marquinha pra nós, não. Fica tranquilo. Tá bom. Sérgio, outra coisa que dentro aqui da sua bio, você diz o quê? Que você é especialista em tecnologia japonesa. Sim. A gente sabe que no Japão eles estão com um processo, quase uma obrigatoriedade que os funcionários, colaboradores, eles folguem às segundas-feiras para que haja uma melhora na qualidade de vida, que o pessoal lá é super estressado com o trabalho. Onde que se encaixa essas duas coisas aqui? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é complemento da outra, tá bom? Quando a gente falava do sol, por exemplo, o que os japoneses fizeram? Os japoneses eles desenvolveram uma coisa chamada fóton. O que é o fóton? Eles pegaram 5 minerais, que é titânio, alumínio, platina, prata e ouro branco. E a junção desses minerais conseguiram trazer a mesma energia solar entre 9 e meio-dia.
Então hoje você tem produtos, na verdade, que você pode utilizar que vão fazer a mesma energia do que o Sol entre 9 e meio-dia. Entendi. E o que faz isso? É só para vocês entenderem um pouquinho. Por que os animais não tomam sol à tarde? Porque à tarde não tem infravermelho longo, só tem infravermelho curto, que é puramente o calor. E de manhã você tem um infravermelho longo. O que o infravermelho longo faz no nosso organismo? Ele quebra as moléculas de água, colocando na corrente sanguínea mais oxigênio. Com isso ele vai acelerar mais o processo de circulação, com isso ele vai levar mais proteínas e vitaminas a todo o teu organismo e todas as células que estão com algum problema, fazendo com que traga uma cura mais rápida, tá ok? Então essa é a sinergia do Sol para com o ser humano. Tanto é que se você pegar qualquer planta que não é de Sol, pode reparar que ela se enverga em sentido aonde estão vindo os raios solares. Por quê? Ela vai buscar justamente a energia do Sol e não simplesmente o calor do Sol. Nós que gostamos, né, de bronzeamento, de poder sentir o calor, mas na verdade os animais e as plantas, eles vão buscar a energia que é fundamental. Porque o Sol, você falou da irrigação e tudo mais. Você tendo uma oxigenação no seu corpo muito maior, você quebra algumas doenças que podem vir a se tomar fôlego, né? Como que eu posso dizer? Tomar força dentro do corpo. Exatamente. Você acaba estimulando, né? Você acaba estimulando todo o teu organismo através da própria circulação. Quando você começa a ter uma circulação menos densa, ou seja, ela começa a ficar um pouco mais leve, ela começa a levar com mais rapidez nutrientes e vitaminas necessárias para aqueles órgãos ou para aquelas células que estão com algum tipo de problema. Isso faz com que você consiga ter uma melhor qualidade de vida, ou seja, você diminui as suas patologias, né? Uma outra coisa que é interessante também falar, vocês de vez em quando tocam numa pessoa, no carro, na geladeira e toma um choque, né? É normal acontecer isso, né? Estático. Isso chama-se energia eletrostática. Essa energia ela se aloja justamente em cima dos ombros, estrangulando o nervo e principalmente a parte da coluna, que é a parte cervical, que é a parte aqui de cima, fazendo com que mande menos oxigênio para o teu cérebro. Você recebendo menos oxigenação no cérebro, automaticamente, primeira situação, você fica irritado com muito mais facilidade, você começa a ter perca de memória, você começa a ter dor de cabeça, náuseas, você começa a ter queda de cabelo. E aí muitas pessoas perguntam, queda de cabelo A queda de cabelo não tem nada a ver com o shampoo, nem muito menos com a tintura que a pessoa passa na cabeça, e sim com a falta de oxigenação que não tem na cabeça. Então a falta de oxigenação faz com que se desprenda o bulbo capilar, entre outras coisas, mas eu estou falando um linguajar bastante simples para que as pessoas possam entender. E aí você tem bruxismo, que é outra doença da moda, onde as pessoas ficam rilhando os dentes, e isso vai trazer o quê? Uma dor no maxilar, que vai pegar automaticamente o ouvido, que está muito próximo, que depois começa a pegar dor de cabeça, e daqui a um pouco você tem as 3 dores conjuntas, né? E aí você fala, como é que eu tiro isso aí? É muito simples, para você tirar o estresse, porque essa energia que se aloja nós chamamos vulgarmente de estresse, é conhecida como estresse. E o estresse leva à morte. Como assim, Sérgio? Leva à morte por quê? Se você não tirar esse estresse do seu corpo, uma hora ele vai criar um impacto muito grande internamente, onde pode romper uma veia ou do coração ou da cabeça. Se for da cabeça, aneurisma cerebral, se for do coração, um AVC ou um derrame. Qualquer um dos 3 não são confortáveis para o ser humano. Automaticamente, quando você para você tirar isso do teu corpo é muito simples. Basta você andar só 3 horas por dia descalço na terra ou ficar abraçado com uma árvore durante 3 horas. Tá fácil, né? Eu ando muito descalço, gente. Eu também. Mas na Não sei terra. se vocês têm o hábito e tudo, mas eu não tenho nem na praia, nada. Você é o famoso pé descalço? Sou pé descalço. Isso te traz, por exemplo, quando você está em contato diretamente com o solo, e aí você tem que estar ou na praia ou na terra, você consegue descarregar. E os antigos falavam isso há muitos anos atrás, há 50, 60 anos atrás, assim, os antigos falavam muito isso, né? Ah, tá estressado, tá com a criança estressada, solta ele para correr na grama, correr na terra, para descarregar a energia. E essa é a grande realidade. Quer dizer, os antigos sabiam disso, nós hoje não sabemos disso. Então, essa
essa prática de nós andarmos na terra, nós andarmos descalço nas praias, isso faz com que você melhore a tua circulação, descarregando todo o estresse que você tem no teu corpo. Com isso, você diminui as probabilidades de ter um derrame, um infarto ou alguma coisa do gênero. Agora, saindo fora dessa luz natural do sol e pegando carona no que o Edmir falou até da medicina oriental, vamos dizer assim, eles estão muito mais adiantados do que nós do Ocidente. Porque realmente eles acreditam em pontos do corpo, não só o você... Porque, vamos combinar, não é todo mundo que também pode se disponibilizar a tomar esse sol das 9h30 às 10 e tudo mais, e a vida corrida que se leva, cada vez todo mundo mais enfiado em escritório. Mas assim, eles também buscam alternativas em outras medicinas. Sim, a medicina oriental hoje não é que ela é mais evolutiva, porque a medicina oriental surgiu antes da nossa própria medicina. É que, infelizmente, as nossas universidades, elas são custeadas pelas indústrias químicas farmacêuticas, que tem todo o prazer do mundo que você nunca fique curado, essa é a grande realidade. Isso é verdade. E que a tua caixinha de sapato aumente cada vez mais a quantidade de remédios. Tanto é verdade que quando você vai ao médico, né, e isso não é demérito nenhum, eu tenho grandes amigos médicos e realmente é uma classe a qual eu tento me espelhar bastante. Só que, por exemplo, dentro de uma faculdade de medicina, eles não falam sobre algumas técnicas como acupuntura, como fóton. Então, só para você ter uma ideia, eu sei que muita gente está escutando a gente pelo rádio e não consegue identificar, mas dentro do meu squeeze nós temos algumas pastilhas feitas de fóton. Essas pastilhas, elas tiram toda a acidez da água. Tirando a acidez da água, eu diminuo as inflamações internamente, ok? Fazendo isso, as minhas patologias diminuem automaticamente. É básico. Se você tiver uma dor no joelho e procurar um médico, a primeira coisa que ele vai te indicar é um anti-inflamatório. Certo. Ok? Ele nunca vai pedir para você, por exemplo, fazer um pilates, você fazer, por exemplo, um enrijecimento andando dentro de uma piscina, alguma coisa que o valha. Isso seria o suficiente para que você pudesse diminuir a tua dor. Mas na faculdade, infelizmente, não tem a parte de pilates, não tem a parte de física. Então isso faz com que limite-se muito aos nossos profissionais da área de medicina em ter que se basear em cima daqueles livros grandes, em cima da química, né? Então a gente poderia dizer que a medicina alternativa ela é mais eficaz do que a tradicional. Não, eu não digo que ela seja eficaz. Eu acho que a palavra correta ela é complementar. Então, por exemplo, eu sou acupunturista. Então, eu tenho muitas pessoas hoje que são tratadas, por exemplo, de coluna com acupuntura. Tem outras que são tratadas através de próprios manuseios, né? Como você tem hoje vários especialistas que mexem com coluna e com circulação. Tem algumas situações que você realmente tem que cair no remédio, não tem por onde escapar. Mas na grande maioria deles, você entra sem necessidade. Existem vários programas de televisão que já fizeram matéria sobre isso, que chegam a uma conclusão que 73% dos remédios que são indicados são indicados de forma desnecessária, ou seja, as pessoas estão tomando remédio sem a devida necessidade. Como a cirurgia também. Tem muita gente fazendo cirurgia de joelho, de coluna, sem necessidade nenhuma. Mas por quê? Não é que os médicos não conheçam, não é que os médicos não... É que é a única ferramenta que os médicos estudaram. Então, ali, eles sabem o que estão fazendo. Quando eles saem fora desse patamar e vão buscar uma medicina alternativa, como a medicina oriental, eles têm uma certa preocupação, por quê? Mesmo sendo catalogada por vários países no mundo, eles não têm a capacidade plena de falar isso realmente funciona ou dá certo. E nem todas são aceitas pelo Conselho de Medicina, né? Sim, nós temos muitas técnicas o Conselho orientais Regional. Que eles não aceitam, então... Mas assim, a medicina alternativa, ela hoje está mais para ser uma medicina preventiva? Uma pessoa que já tem o hábito de ir num acupunturista ou de realmente tomar a água com as pastilhas e tudo, você acha que ela está tendo mais uma ação de prevenção? Com certeza. Ou de cura já, porque já está... Aliás, só fazendo um adendo aí, se Bora. já responder...
mais de 80% da população sofre de dores na coluna. 83%, Aí. segundo o Ministério da Saúde, 83% da população nacional sofre de problema de coluna. Eu tô nessa aí, Sérgio. Os outros 17 acho que não descobriram que tem coluna ainda. Mas é assim, por quê? Porque todo tipo de patologia que você tem, ele é gerado por 2 fatores. Ou é coluna ou é circulação. Não existe o terceiro fator. Algumas pessoas me perguntaram, e quando a gente já nasce com um problema, né? No caso genético, eu falo, bom, se você já nasceu com um problema, paciência, você vai ter que administrar o resto da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, ô Sérgio. Essa tendência, essa moda que tem agora do CrossFit, o que vai acontecer com essa geração no futuro? Eu estou tendo, inclusive, alguns clientes meus estão vindo dessa área de CrossFit. Por quê? Porque as pessoas, tudo aquilo que você cede, na verdade, a máquina, você tem um desgaste acelerado e isso muitas das vezes é irreversível. Nós temos muito problema de CrossFit, por quê? Às vezes as pessoas, no afã de querer buscar o corpo perfeito, de querer buscar uma saúde adequada, acabam perdendo a saúde que até então tinham. Porque acabam exagerando na sua parte física e com isso, na busca do corpo perfeito e do exercício adequado, ele acaba muitas das vezes tendo problema nas juntas, principalmente nas junções. Ou seja, ele vai ficar com um corpo perfeito a curto prazo e a longo prazo se quebrou todo. Com certeza. E eu acredito até, Edmir, no sentido do gerar lesões, né? Muito Quer forte. dizer, ele treina 10 dias, vai chegar um ponto que ele vai ficar parado 20 E aqui o CrossFit, e depois ele cara, vai ficar treinando 10, É que 30. a gente vê que as academias de CrossFit elas querem demonstrar isso, então elas basicamente não têm portas, são todas abertas, esse tipo de coisa. Meu, é as barbaridades, os caras levantando pneu, levantando os pesos Não é assim. pneuzinho. Não é pneu de bicicleta, não, é pneu de trator. É puxado. O negócio é pesado, cara. E eu fico imaginando aqui, falando, meu, daqui a 10 anos, como é que tá essa pessoa? E eu acho que também o excesso de suplementos também pode... Tem esse fator também que colabora bastante com o desgaste, que é justamente assim, a busca do corpo perfeito, você acaba exagerando na quantidade de exercício que você faz, e aí vem com aquele monte de suplementos, né, que eu chamo de mamadeira, né? Eu odeio academia, mas faço por obrigação, para questão de saúde, então eu fico vendo, né, as pessoas, eu falo, poxa, será que eu tenho que comprar uma mamadeira dessa, que põe um leitinho, chacoalha e toma e vira super-herói? Não é isso, as pessoas têm um bom senso, eu acho que a atividade física, ela tem que ser realizada de alguma forma, de alguma maneira, mas com bastante cautela. Primeiro, passar por um especialista, procurar, na verdade, quem entende dessa área, que são os profissionais de educação física, perguntar o que você quer, na verdade, almejar, o que você quer chegar, e se for um profissional sério, ele vai te dar as orientações necessárias. Ele não precisa te trazer suplementos, existem suplementos, na verdade, que são muito bons, que fazem parte do complemento daquilo que a gente precisa ter, mas o que a gente vê principalmente nas academias é o excesso de complemento. Então fica, na verdade, um super, mega, hiper power complemento. E isso faz com que o nosso organismo acaba muitas das vezes não aceitando. Pois não. Perdão, continua o raciocínio. Não, e é aquilo que você falou, Edmir. Daqui a 10 anos, eu acho que não chega a tudo isso. Eu tenho clientes meus que começaram CrossFit aí, a questão de alguns meses, e já estão sentindo alguns problemas sérios, que isso é irreversível. Então é importante que as pessoas tenham essa conscientização. Vai lá. O Sérgio Cintura, quer dizer, lembrei do... Já dizia alguém, né? Saúde é o que interessa. Exato. Essa não tem pressa. Essa não tem pressa. Edmir, como é que tá a nossa live aí, Edmir? Nossa live aqui tá bombando. Aqui nós Que temos legal. aqui a Matilde, tem o Eduardo, tem o Fábio. Boa noite, Matilde, Eduardo. Fábio, muito obrigado pela audiência. É isso aí, Tem pessoal. alguma pergunta aí, Edmir? Não, só tem a Matilde fez alguns comentários aqui, que ela, por exemplo, ela disse que ela sofre de coluna. Ela ficou aqui admirada com a questão dos benefícios do sol em relação à depressão, que o Sérgio comentou. Então, se tem alguma dúvida aí, Matilde, manda para nós aqui que Matilde, o Sérgio vai nós responder para estamos você. juntos na mesma dor. Agora não mais, viu? Porque o Sérgio... Agora estamos trouxe no um monte mesmo de dicas sol. pra gente, legais, né? Exatamente. Oh, que legal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Se tiver alguma pergunta, o Sérgio está aqui à disposição. E agora me esclarecer. fala um pouquinho mais dessas pastilhas aí. Você tem o hábito de colocar na água? Na verdade, essas pastilhas são pastilhas de fóton, né? Aquilo que eu falei. Eu pensei que era Viagra.
Ele tem a cor parecida, né? Inclusive, Se fosse Viagra, afundava, não boiava. Faz sentido. mas você sabe, Fábio, mas sabe que algumas pessoas já me perguntaram isso, né? mesmo? Mas isso aqui é para estimular alguma coisa? Eu falei, não, isso Também. aqui Você tem que dar, também tem que falar também, né? mas na verdade essas pastilhas são para tirar a acidez da água, né? Quando você toma uma água menos ácida, por quê? A acidez o nosso corpo adulto, ele é mais ácido e menos alcalino. Com isso, nós temos muito mais probabilidade de ter câncer, porque o câncer ama ambiente ácido. Tanto é que você vê que todas as pessoas que têm câncer, na verdade, passa um tempinho e ele começa a se alastrar. Por quê? Porque ele ama ambiente ácido. Então, quando você toma uma água mais alcalinizada, menos ácida, você tira o ácido do teu corpo, fazendo com que você diminua a ação do câncer. Não é que ele cura o câncer, ele diminui a ação do câncer, restringindo, e aí toda a manobra que você fizer ou qualquer tipo de produto que você possa tomar, ele vai ter um efeito muito mais rápido. Por quê? Porque você está tirando a força do câncer. Automaticamente ele também tira as inflamações. Tirando as inflamações, com isso você diminui a tua dor. Então automaticamente você acaba tendo menos dor e acaba tendo mais qualidade de vida. Tá ok? Aí, já que a gente provocou a Matilde, ela está perguntando aqui, Sérgio, você tem uma estimativa de quanto tempo de sol uma pessoa precisa se expor, né? No quesito de depressão? Matilde, a verdade, o ideal é que a gente tivesse entre 15 a 20 minutos todos os dias, pelo menos 70% do corpo exposto ao sol. Porque quanto mais próximo ao meio-dia, maior é a energia solar que você recebe do infravermelho longo. Isso vai te trazer benefícios muito fortes. E as pessoas que têm depressão, porque assim, a pessoa não começa com depressão, ela começa com ansiedade. Por que gera ansiedade? Lembra que eu falei do estresse? O estresse estrangula a coluna, automaticamente vai emitir menos oxigenação para o cérebro. Com isso, a pessoa começa como se desse um looping na cabeça dela. Ela começa a ficar ansiosa, aí chega um determinado grau que ela passa para depressão. Ok? Certo. E aí você começa a regredir. Então, se você começar a tomar o sol, você começa a melhorar. Sérgio, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, falando a respeito do sol. Quando a gente fala de tomar sol, por exemplo, eu não posso tomar o sol de camiseta, calça, jeans e vou tomar esse sol. Esse não serve, tem que ser igual ao Admir, de tanguinha na laje, não é isso? Com certeza, na laje. De preferência na laje. Mais próximo do sol. Porque assim, porque o pessoal fala, vou tomar um sol, mas tá de camiseta, bonezinho e tal. Aí não você adianta. Não tem o efeito. É a mesma coisa do que você pegar na praia e passar um protetor solar. Tá, ok? Você passou o protetor solar, você perde o benefício dos infravermelhos longos. Porque o protetor solar ele vai criar uma capa, na verdade, que vai impedir. É como nós hoje, por exemplo, nós não andamos mais descalço na terra, porque os nossos a sola do nosso sapato ela é de borracha. Então, ela não permite com que a gente tenha esse contato direto com a terra. Entendeu? Isso dificulta mais você receber o magnetismo que é para tirar o teu estresse. Mas, gente, o protetor solar também tem os seus benefícios em relação a um câncer de pele e tudo mais. Com certeza. Mas, então, aí você aconselha a pessoa a antecipar aquele sol das 9h30 às 10 horas, justamente para não ficar ali se assando no sol, porque aí começa a deixar de ser saudável para passar a ser prejudicial? Com certeza. Então o ideal é que você tome pelo menos, vamos supor, você vai para a praia, o ideal é que você tome entre 9 e meio-dia, questão aí de 15 a 20 minutos desses raios solares. Aí sim, depois você passar o protetor solar. Porque para você não queimar a tua pele. Então você recebeu já a tua energia, já estimulou a tua vitamina D, etc. Aí então você passa o teu protetor solar, porque você vai ficar um bom tempo debaixo do sol, isso vai poder aferir diretamente a tua pele. Então o protetor solar ele serve justamente isso, para proteger a pele do sol, dos raios infravermelhos longos, que é o que vai queimar a tua pele. Tá ok? Então esse primeiro período, 15 a 20 minutos, você recebeu aquela energia solar, depois você pode passar o protetor. Quer dizer, o cara que fica ali da meio-dia às 4 da tarde... Esse cara, ele está propenso, se isso for com uma constância, ele pode ter um câncer de pele, pode ter uma série de outros problemas. Porque a própria pele começa a enrugar e etc. Né? Então aí você tem um monte de problemas. Né? Faz sentido.
Aliás, Edmir, quando você for pra lá de tomar solzinho, leva o Regis que ele tá meio pálido. Ele tá precisando. Tá meio né? branquinho. Isso aí são horas de voo. fica Olha, eu não assim. sei, mas eu acho que o Sérgio vai ter que voltar nos outros programas. Claro, aqui. claro. O assunto aqui tá pra lá de Caramba. maravilhoso. Muita Eu já tô coisa me aí que eu- sentindo bronzeado. Muita coisa aí que eu não sabia aí, que o Sérgio esclareceu pra gente aí. Ô Sérgio, tudo isso que a gente está falando até aqui agora chega numa situação só. A saúde depende do quê? De um equilíbrio. Exato. E como é que a gente consegue ter essa fórmula do equilíbrio? Que a falta é problema, o excesso é problema. Como chega no equilíbrio dessa situação? Eu acho que cada pessoa tem que ter o seu bom senso, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então você tem as tuas atividades no dia a dia, e dentro dessas tuas atividades você tem que entender que você tem uma máquina que você tem que cuidar dela. Certo? Se você não cuidar dela, automaticamente ela vai envelhecer muito mais rápida, e com isso vai te trazer algumas trocas de peça, que é o que quanto mais a gente puder trocar, quanto menos a gente puder trocar, melhor é. Então eu acho que o equilíbrio está justamente aí, em você saber que você vai ter que fazer alguma atividade física. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer academia, alguma coisa que eu valha. Legal. Mas você trabalha onde? Eu trabalho num prédio lá no 7º andar. Legal, em vez de ir de elevador, vai de escada. Então você sobe de escada, desce de escada, vai almoçar, você desce escada, sobe escada. Isso já te gera uma condição de você fazer um exercício meio que forçado. Eu tenho feito isso quando eu pego o metrô, alguma coisa assim. Eu procuro sempre utilizar a escada, não a rolante, mas sim aquela escada natural que você força você fazer um tipo de atividade. Você tá Eu acho que isso que é legal, é você começar a criar dentro do teu mundo alguns aspectos Hábitos. que você possa ter para que você possa melhorar, entendeu? É óbvio, ninguém tem a razão e também ninguém é robótico, né? Para ficar, eu vou acordar a tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente tem, na verdade, dentro do nosso dia a dia, nosso plano de trabalho, eu acho que você tem que criar alguns hábitos que possam ser saudáveis para Você acha você. que a melhor coisa que inventaram foi o controle remoto? Eu acho que foi a pior coisa que Olha. inventaram. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Sérgio. Pois não. Já que você tocou também no assunto aí de trocar peças, com essas novas tecnologias de impressora 3D, pessoal fazendo impressão de coração, de ossos, de articulações, você acredita que isso vai colaborar com a melhoria da qualidade de vida, ou isso vai deixar as pessoas mais sedentárias e preguiçosas? Porque não, depois eu troco. Eu acredito que hoje a evolução, do mesmo jeito que ela traz muita coisa positiva, ela traz algumas coisas negativas. E acho que um dos pontos negativos é fazer com que o ser humano fique cada vez mais preguiçoso. Sim. Então você veja bem, nós aqui que já passamos dos 27 anos, né? Tô quase lá, ainda não cheguei não. De trabalho, quer dizer, Ah, né? tá, De trabalho. tudo bem. Então, percebam bem, nós tínhamos uma infância totalmente diferente do que a infância atual, dos nossos filhos e dos nossos netos, né? A gente tinha muito mais atividade física, nós tínhamos muito mais criatividade em desenvolvermos nossas próprias brincadeiras do que propriamente hoje as crianças modernas. Então, hoje as crianças modernas são criadas atrás de um aparelho de TV, onde ela tem toda uma infraestrutura de um smartphone, de um teclado que possa fazer tudo sem ele precisar praticamente se movimentar para nada. Isso faz com que o Fábio falou, a pessoa acaba ficando mais preguiçosa, automaticamente começa a ter mais problema. Tanto é que você veja bem, se a gente falasse de estresse há 40 anos atrás, eu queria te perguntar, mas qual restaurante que está servindo esse prato? Ninguém ia pensar que era comida, né? Hoje nós temos o estresse infantil, nós temos criança com 7 anos de idade passando por psicólogos e tomando remédio de tarja preta para poder tirar esse estresse, né? Verdade. Agora, E mesmo a obesidade, né? Infantil e tudo mais. Exatamente. Tudo isso por causa da comida que a gente tem aí, do famoso fast food, né? A gente deixou de ter aquela comidinha das nossas avós, nossos pais, para transferir aquela comidinha toda enlatada. Isso nos traz um prejuízo também bastante grande. Ou seja, olha que interessante, a revista Forbes recentemente publicou o seguinte, que a cidade com a melhor qualidade de vida para se viver é Viena, na Austrália. Né? Depois vem Zurique, na Suíça, e Auckland, em Nova Zelândia. Nessa pesquisa foram analisados 39 critérios, dentre eles ambientes políticos, social, assistência médica, saúde e educação. Interessante. Aí você me pergunta, e no Brasil? Tem também. No Brasil, segundo o ranking da ONU, as cidades brasileiras com maior índice de IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, ficou São Caetano. Olha que interessante. Pertinho. São Caetano, pertinho.
Minha terra natal. Florianópolis, Balneário Camboriú, Vitória terra do e coração. Santos. São Caetano nós temos que levar em conta que ela tem 14 quilômetros quadrados, né? Então praticamente é menor do que muitos bairros aqui em São Paulo. Então, e lá também não tem... lá tem toda uma infraestrutura muito bem adequada. Exatamente. Justamente por quê? Porque as empresas, aí a gente entra naquele campo lá da contribuição fiscal, que antigamente era interessante você levar uma empresa para São Caetano, onde você montava uma salinha e fabricava aqui em São Paulo, na Moca, no Santana e tudo mais, mas só que o CGC estava inscrito lá em São Caetano, que era para você ter o benefício fiscal. E com isso, na verdade, por ser só 14 quilômetros quadrados, isso ficou muito mais fácil para poder trazer a qualidade de vida. Lá, para você ter uma ideia, em São Caetano, eu morei em São Caetano, tem 3 clubes lá para melhor idade. Então existem clubes específicos só para terceira idade. Isso é bacana. Aníbal, seu problema está resolvido. Pois é. E é Mudar perto, para São né? Caetano. Exatamente. Puxa, que legal. E administrar esses clubes para Ele esperar pode ir vocês sozinho ou tem que ir chegarem. acompanhado? Não, eu ainda consigo andar sozinho. Eu ainda consigo, você não me Olha me que conhece. legal, pessoal. Esse tema aqui é extremamente importante, amplo. Poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre o assunto. Sérgio, se alguém tiver alguma dúvida, como é que faz para se comunicar com você, falar com você, querer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Ok. Bom, eu vou deixar meu telefone, é o 11 o 991448788. Ele está inclusive no rodapé aí da página. Alguém que precisar de alguma orientação, tem o WhatsApp, pode entrar em contato conosco também, não tem problema nenhum. E para finalizar esse tema, qual a principal dica que você dá em relação à qualidade de vida? Olha, uma coisa que nós ainda não conversamos, que eu acho que vale a pena a gente trazer um outro programa em relação a isso, é sobre o sono, que é uma das coisas que poucas pessoas hoje têm conhecimento. E só para vocês terem uma ideia, já existem alguns médicos que já estão começando a catalogar, na verdade, os problemas que o sono traz. Então, só para vocês terem uma ideia hoje como é importante o sono, aí a gente falou das tecnologias, né? Mas vamos falar um pouquinho do sono que eu acho que é importante. O sono ele é constituído de 3 fases de fundamental importância. Uma delas que é a duração, continuidade e profundidade. A maioria das pessoas hoje estão se estressando, estão tendo problema de diabetes por falta de sono. É interessante isso, né? Tem pessoas que às vezes fazem, Sérgio, eu faço regime, minha alimentação altamente controlada, eu faço academia, eu estou engordando. Como é que funciona isso? Exatamente. Você está dormindo mal, né? Não estou conseguindo dormir. Exatamente isso. Descobri seu problema, Aníbal. No meu metabolismo. Você está dormindo mal. Eu durmo mal da cintura pra cima, Tá. né? Porque aqui tá acumulado. Mas é uma coisa que as pessoas não levam a sério. O sono ele é muito interessante. É como se você tivesse que pagar todo dia uma dívida no banco de R$200. Aí no primeiro dia você pagou só 150, ficou faltando 50. No outro dia você pagou mais 150, ficou faltando mais 50. No outro você pagou só 100, ficou devendo mais 100. Essa conta vai chegar um dia mais cedo ou mais tarde. E aí a conta vai vir muito alta. Então só para vocês terem uma ideia, o que é a falta do sono? Quais são os efeitos colaterais que a falta do sono traz, né? Além da irritabilidade, do mau humor e etc, nós temos o baixo raciocínio, a reação lenta, você tem a depressão, a desordem mentais, problemas de memória, hipertensão arterial, os riscos de infarto, derrame, isso aumenta aceleradamente só porque você não dorme de forma adequada. Então você tem que atingir, na verdade, o sono que a gente chama de sono REM, que é onde o teu corpo começa a fazer um metabolismo automático. Então, como você não atinge esse sono, e ainda mais com o estresse acumulado no teu corpo, a tendência de você aumentar as tuas patologias cresce assim assustadoramente. Dica pra dormir melhor? Eu tenho uma doutorada nesse sentido em casa e não sabia. Minha filha tem uma filha de 8 anos. Cara, todos os dias, às 10 horas da noite, às 22 horas em ponto, ela desliga. E ela acorda às 7 horas da manhã. E ela fala que é o sono embelezador dela. Então, se ela não dormir às 10 horas da noite, primeiro que ela acorda num mau humor insuportável. Ela acaba com o dia dela e de todo mundo. Então, ou seja, ela faz o correto.
Exatamente. Você pode reparar que se você pegar as colegas dela, as coleguinhas dela da escola, você vai perceber que as coleguinhas dela estão sempre resfriadas, estão sempre com dor aqui, estão sempre com problemas estomacais e a tua filha não. Isso é verdade. Entendeu? Por quê? Porque ela tem um sono adequado. E o sono é fundamental. Não só para o equilíbrio do corpo, mas principalmente para o equilíbrio da coluna também. Mas, gente, também não é na criança que se baseia essa falta de sono, essa dificuldade no dormir, né? Mas Porque eu acho que a situação, criança, a tendência sempre é de ter mais uma vida regrada, no sentido, vai pra cama, dorme e sente mais o sono profundo, como ele falou. Então, A mas dificuldade, Edmir, eu acho que está quando na fase adulta, Mas aí eu preocupações, vejo- o estresse, Mas eu vejo acelerar. que é um hábito, cara. Que se você já adota esse hábito desde pequeno, você vai perpetuar ele. Gente, eu sempre tive o hábito de dormir cedo. E hoje eu não tenho o mesmo... Dorme cedo, umas A 5 mesma horas da vida. manhã, mais ou menos? Não. Não. Mas eu já fui... Não, essa regra de 10 horas na cama era normal na minha casa, gente. O que eu sei, Mas por obrigação ou por opção? Obrigação. Não, Vai ela dormir, é menino. opção. Não, ok. Eu entendo esse lado. Mas eu quero dizer que assim, o que te tira o sono não dá pra se basear na fase de uma criança, na fase infantil. Bacana dela ter já essa preocupação, a tendência dela já ter isso como um hábito eterno é show, fantástico, acredito nisso. Mas eu acho que as pessoas que têm o hábito de dormir 8 horas, ou, 10 horas, num lugar escuro, sem televisão, sem som nenhum e tudo mais, existe. Mas eu acho que a sociedade, aquilo que vai te fazendo, trabalho, você mesmo comentou dos funcionários, da empresa e tudo mais, vai fazendo você abrir mão desses hábitos. Você Então, era de dormir cedo ou nunca dormiu cedo, Fábio? Não, você sempre Até hoje não teu durmo relógio biológico é outro. Não durmo cedo. Caraca. O que eu sei é o seguinte, aqui ninguém dorme no ponto, Aníbal. Isso aí. E sabe É quem acabou verdade. de chegar? Quem? O português. O Português. que batem todo dia? Todo dia. Serjão, você vai conhecer um português de tanto. Vai conhecer nossas pérolas, Sérgio, que o português trouxe pra gente. Tiago, a hora que tiver na agulha... Vamos lá? Já chegou a primeira aí. Vamos lá. Gente, Olha que legal. Especial do dia. Compre uma cerveja pelo preço de 2 e receba a segunda totalmente grátis. promoção relâmpago, hein? Isso é a promoção que o Edmir faz quando faz cerveja, cara. Não é possível. Essa acho que ele colocou lá na... Por isso que você toma uma e ele fala, o pessoal não, chega, Essa placa- muito álcool faz mal. Essa placa que tá em frente de casa. Acho que Eu acho que essa. agora- Sérgio, gostou Ah, da promoção ou não? Agora eu entendi Maravilhosa. porque não tá vendendo Você nada. vê? Só faltou o endereço. Isso você devia de fazer também com as suas aplicações da acupuntura e tudo. Pague 2 e receba uma. Tem mais A uma aí, segunda, Thiagão? se tiver, Sai de graça. é gratuito. Olha essa daqui. Creme dental Colgate, máxima proteção anti-caspa. As pérolas do supermercado, né? Como a gente fala, não tem ninguém que lê as placas do supermercado. Porque é Gente, impressionante, supermercado cara. é a Dente melhor. dá uma Pra mim é a melhor. coçadinha, né? Tem outra aí. Tem outra. Outra Bora. promoção. Hidratação de mandioca mais escova. R$15. Bom, fica à vontade pra comentar aí. Aníbal. Essa parte de comentário da mandioca é com o Aníbal. Vocês querem que eu fale economicamente que a mandioca tá cara, que a mandioca tá barata? Aliás, você sabe Ou o que você é? quer que eu pode ir- traduza aqui como se faz uma hidratação numa mandioca? Não, você pode ir no padrão Qual é de a uma. dúvida de vocês? Você Vai- sabe vai- o que é marrom por fora, branco por dentro e sai sangue? Sem o sangue, eu sei que é a mandioca. Agora, Tá bom. com o sangue. Vamos pra eu não sei. próxima aí. Você podia ir no padrão de uma aqui pra explicar Ele isso. veio com a piadinha só pra não me deixar explicar como se hidrata uma mandioca. Aqui Tudo tem bem. Eu free. vim hoje pra isso. Olha que legal. gente. Aqui tem free Wi-Fi. Senha. Resolve a senha aí, Sérgio. Resolve a equação aí que o negócio vai rolar. Aí não dá. Ah, Peraí, tá fácil, isso aqui dá 5, gente, cara. Volta, Olha, eu não tinha visto. Não viu? Não O viu resultado dessa equação é 5. essa? Pô, vê lá, olha.
Entendeu? Muito simples. Eu X prefiro igual a desligar. 8 mais somatória de A, N, N01. cosseno de... Cosseno, seno... Assim, ó, fazendo assim, olhando assim grotescamente, a senha seria 37, 28, 84. E eu olhando daqui, pra mim, esse cara não tem Wi-Fi e não quer assumir que não tem Wi-Fi na empresa dele. Eu tenho um lava rápido perto de casa que tem uma placa assim: não temos Wi-Fi, converse comigo. Eu acho, eu acho fantástica aquela placa. Põe outra aí, Thiagão. É o caso desse cara. Horário de funcionamento. Nós abrimos às 8 ou às 9, às vezes às 10. Fechamos às 18 ou às 19, às vezes às 12. E Qual horário que você quer? Às 12 do dia seguinte, né? Funcionário de um lugar desse não E tem nem embaixo tá escrito como o seguinte, provar. Às vezes nem abre. Oh, que legal. Ou cara. seja, Esse cara precisa de um relógio de ponto nessa empresa. Essa loja aqui não é sua, não, né? É um chaveiro? É um chaveiro. Né? É um chaveiro. ou seja, se você tiver com dificuldades de alguma fechadura, você tá bem lascado, né? Caramba. É que meu. se for difícil ele abrir o segredo lá, ele arrasta à noite. Chaveiro, quanto Ele- que você cobra pra abrir? Eu não abro. Eu nunca abro. Põe outra aí, Tiagão. Aníbal, já falei pra você não estacionar o seu carro em qualquer local. Quantas vezes temos que falar isso? Meu carro não é um Toyota. Aquela placa é a minha, placa mas tá o meu certa. carro não é um Toyota. Isso é o seu carro do Aníbal? Gente, o cara se realizou. Ele insiste em parar o carro em O local cara público. deve ter lugar. falado, pra mim não importa o carro, importa realizar meu sonho. Não, pelo jeito é carro de algum... Político, não venha descontar no nosso programa Não, esse daí sua esse é do, raiva das eleições desse ano. é do presidente do partido. Do presidente do partido é boa. Não, mas fala. Do sindicato, Porque né? às vezes a pessoa tá no rádio e não sabe. Gente, a placa do carro é assim. É GAY. G de gol, A de amor, Y de ioiô. Ioiô. Com Y. Olha que É. chique. 24, 24. 24, 24. Não, fica mais bonitinho de parzinho. 24, 24. Ai, que bonitinho. Tem certeza que não é o seu carro? Não é. Tô Mas falando. a placa é. A placa Clonaram a placa. Clonaram. Clonaram. Mais difícil do que ler essas pérolas, viu, Sérgio, que a gente recebe, porque às vezes não é a grafia, né? A escrita que tá errada. É o duplo sentido realmente que ela impacta. Que ela Nós gera, temos né? várias aqui. Daí sempre que a gente pode, a gente coloca mais. Pessoal, alguns pra vocês. continue mandando aí as suas placas aí, que o Pior do que Regis isso. está só coletando e vendo as E o melhores. pior do que isso, Edmir, Eu. são o que os repórteres de rua passam. O que aconteceu com eles aí, Fábio? Não é Aconteceu. fácil, não é fácil. Olha o que a produção Pior preparou do pra que o gente. pobre do português. Solta aí, Tiagão. Exatamente agora que o garoto. Ai. Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Não tô crendo o que aconteceu isso comigo. Tá gravando tudo. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Foi abordado pela Polícia Federal às 6h30 da manhã, aqui na Praça de Pedágio de Araquari. Antes de entrar na contramão, como a gente observa. Acontecimentos. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. 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 Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Olá, estamos aqui. Aquele tipo de equipamento que ele pretende ligar, qual é o melhor, então, mais indicado? Melhor situação. E se a pessoa quiser fazer uma extensão ou até ligar, fazer boquetes de lâmpadas? Olha, as meninas têm mais chances de medalhas, viu? Hoje tem massas e arcos. A gente, como sempre, fica aqui na torcida, mandando aquela energia negativa para as brasileiras. Futebol, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas, está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu converso agora com o comandante do PCC, Coronel Egberto. Eu tô Pera no um pouquinho, eu acho que tem um delayzinho. Olha, Ai, ai. impressionante. Meu.
Essa é a profissão repórter, amigo. Não, a repórter secou a seleção, né? Mandando energia negativa, secou. Aquela é macumbeira mesmo, gente. Os coitadinhos que tomam porrada na rua, né? Pode fazer o quê mesmo? Pra fazer o... Eu Ainda bem que ele sou falou, tão inclusive, você pode fazer até um fio terra. Não só o boquete, como o fio terra. É verdade. Olha, é um absurdo. Não esqueça de aparar a unha. Mexer com força não dá certo. Eu falo. Não mexe com força. Não dá certo. Eu quero explicar. Se for com força, você faz um boquete que puxa para um fio terra. Vê se funciona. E vai embora com o Toyota Game 2424. Legal que o senhor tá há quanto tempo na rua? Não, na rua não, né? Como na rua? Olha, não é à toa que a profissão de vocês tem que ser uma das mais privilegiadas, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Não podemos falar em cerceamento, né? Exatamente. Dessa profissão, né? Como Edmir, a gente tem ouvido por aí. Temos dicas? Na realidade, vamos sobre o contexto de vamos tomar cerveja. Na realidade, o que eu tenho hoje não é uma dica, é uma informação muito interessante, tá? Tomar cerveja na laje com fio dental. Não me venha com essa dica. Tomando sol das 9h30 às 10 horas. E ele falou, eu me recuso. Sabe o que ele falou aqui em off pra mim? Que ele fica tomando banho na laje de tanguinha ouvindo aquela música. Menino do Rio. Tudo bem. Hoje vocês pegaram pra Cristo, mas tá bom. A você? Eu fui o prejudicado aqui. Pô, velho, vai pro clube ancião, vai de Toyota Gay 2424, você vem falar que você se ofendeu com a tanguinha que você usa. Eu não vou pra clube ainda. Eu sou prejudicado porque são inverdades. Agora, com verdades, ele tem que aceitar. Mas deixa o menino do Rio falar, por favor. Vamos lá, por gente. favor. Vamos lá.